Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada bem de perto nos conceitos centrais de um livro bem influente, Elementos Básicos da Vida Cristã, de Witness Lee e Watchman Nee. A ideia aqui é entender, desmontar a estrutura de fé que esse livro apresenta, pedaço por pedaço. Então, vamos lá, direto ao ponto. O livro já começa logo de cara com aquela pergunta que, todo mundo já se fez um dia. E é justamente essa pergunta que dá o start para toda a discussão que o livro vai construir, tentando achar uma resposta para isso. E esse aqui vai ser o nosso mapa, o nosso roteiro. A gente vai seguir direitinho a jornada que o livro desenha, desde o problema inicial até a solução final. Vamos passar por cada uma dessas etapas. Bom, para começar, o livro coloca a nossa existência, a vida humana, como um grande quebra-cabeça, um mistério mesmo. A lógica é a seguinte: antes de sacar qual é o nosso propósito, a gente precisa primeiro entender quem a gente é e qual é o problema central que, de acordo com o livro, todo mundo enfrenta. E aqui vem a ideia central, uma metáfora bem forte que o livro usa. Pensa assim, o ser humano é como um vaso, um recipiente com 3 partes, e ele foi feito com um objetivo muito claro, conter alguma coisa. Para ajudar a entender, o livro usa a imagem de uma luva. Uma luva é feita no formato de uma mão. Para quê? Para conter uma mão, certo? A ideia, então, é que o ser humano foi feito à imagem de Deus para conter o próprio Deus. Tá, mas como assim um vaso de 3 partes? Vamos ver. Primeiro tem o corpo. É a parte óbvia, que a gente usa para interagir com o mundo físico, tocar nas coisas. Depois vem a alma. Aí já entra a nossa mente, nossas emoções, nossa vontade. É o nosso eu psicológico. E por último, lá no fundo, a parte mais interna seria o espírito. E esse espírito, segundo o livro, é a parte feita especialmente para se conectar com Deus, com o lado espiritual da vida. Ok, então temos esse vaso de 3 partes. Mas aí que entra o problema. A história apresenta um conflito, um ponto de virada, a queda. Esse evento, segundo o livro, meio que quebrou o vaso, danificou todas as 3 partes. O espírito ficou, adormecido. A mente passou a ter uma certa resistência a Deus e o corpo se tornou o que o livro chama de carne do pecado. E o resultado de tudo isso? Uma separação, uma distância enorme entre o ser humano e Deus. Certo, então o problema está na mesa. E agora, qual a solução? É aí que o livro muda o foco totalmente e começa a falar das ações de Cristo como a única resposta para esse dilema todo. E essa solução é apresentada em 3 momentos, 3 etapas super importantes. Primeiro, a encarnação. Deus se torna gente, se torna um de nós na pessoa de Jesus Cristo. Depois, a crucificação. Cristo morre na cruz e isso é visto como o pagamento, o ato que limpa o pecado da humanidade. E por último, a ressurreição. É nesse momento que ele se transforma no que o livro chama de espírito que dá vida. Um espírito que agora pode entrar no espírito humano e consertar aquela separação. Tá, mas e na prática? Como uma pessoa acessa tudo isso? O livro é bem direto. Ele dá um caminho. Essa oração que a gente vê na tela. É um passo de fé, de admitir a necessidade, sabe? E o livro chama esse momento de regeneração. É como se aquele espírito humano que estava adormecido fosse religado, recebendo a vida de Deus. Beleza, a partir do momento que essa regeneração acontece, começa uma nova etapa na jornada. E o livro vai explorar agora 3 experiências que seriam a base da vida de quem acredita. E aqui tem uma diferença bem importante que o livro faz, entre certeza e segurança da salvação. Pensa assim, a certeza é sobre o agora, é saber que você é salvo. Isso vem da palavra de Deus, do testemunho do Espírito, coisas que dão essa convicção hoje. Já a segurança é sobre o futuro, é saber que não se pode perder a salvação. E essa garantia não está na pessoa, mas em Deus, que é visto como alguém que não muda, que é justo e poderoso. Aí vem o terceiro elemento, a alegria. E a comparação que o livro faz aqui é ótima. A salvação em si é tipo uma rocha, firme, não sai do lugar. Mas a alegria da salvação, essa é como uma flor delicada. Se a gente não cuida, ela pode murchar, pode se perder, principalmente quando o pecado entra na história. Então, como é que se cuida dessa flor? Como se mantém essa alegria viva? O livro dá 4 dicas práticas. Primeira, confessar os pecados, para limpar o terreno e restaurar a conexão. Segunda, se alimentar da palavra de Deus como se fosse comida mesmo. Terceira, orar para manter o diálogo aberto. E quarta, estar junto com outras pessoas que também creem. Muito bem, agora a gente vai para a parte, digamos, da mão na massa. O livro apresenta uma espécie de caixa de ferramentas, coisas práticas para o dia a dia da fé, chaves que podem ser usadas a qualquer hora.
A primeira ferramenta é o que a obra chama de o sangue de Cristo. E ele teria, olha só, 3 funções principais. Primeiro, resolver aquela questão da separação de Deus. Segundo, limpar a consciência daquela sensação de culpa. E terceiro, calar as acusações de Satanás. A segunda ferramenta é uma prática, invocar o nome do Senhor. E o livro faz questão de frisar que isso é para ser feito em voz alta, sabe? Não é só um pensamento, é chamar mesmo. A imagem usada é a de beber das fontes da salvação, como se fosse um ato de se refrescar espiritualmente. Mas, para que fazer isso? Bom, segundo o livro, os benefícios são vários. Serve para ser salvo de situações difíceis, para ser resgatado em momentos de aperto, para receber o Espírito e, de um modo geral, para aproveitar tudo de bom que o Senhor tem a oferecer, o que o livro chama de as suas riquezas. Ok, com essas ferramentas na mão, a gente chega no que os autores apresentam como a chave mestra. O segredo final que destrava tudo. E o foco agora é totalmente para dentro, para aquela parte específica do ser humano que a gente falou lá no começo. E a base para essa ideia é esse versículo do livro de João. A lógica é bem direta. Se Deus é espírito, então o ponto de contato, a conexão com ele, tem que ser em espírito. Faz sentido, né? Não seria primariamente com o corpo ou com a mente, mas com o espírito humano. E isso reforça aquela distinção que é crucial no livro. De um lado, a alma, nosso eu psicológico, com a mente, as emoções, a vontade, é de onde a gente naturalmente vive. Do outro lado, o espírito, a nossa parte mais profunda, aquela que foi regenerada e onde Cristo agora vive. O grande lance, a virada de chave, segundo o livro, é aprender a viver a partir do espírito, e não mais só a partir da alma. E agora, para fechar, a gente chega no final da jornada. É aqui que todas as peças do quebra-cabeça se juntam e a gente vê a imagem completa da salvação, do jeito que o livro a descreve. Essa salvação plena é um processo, não uma coisa que acontece de uma vez só. E ela acontece em 3 estágios, um para cada parte do ser humano. Começa no espírito, com a regeneração. É quando a vida de Deus entra. Depois, essa vida vai subindo, digamos assim, para transformar a alma, renovando a mente e as emoções aos poucos. E o processo termina com a glorificação do corpo, que no futuro será totalmente preenchido por essa vida. E pronto, a história se fecha. Lembra daquela pergunta lá do começo, sobre o propósito da vida? A resposta está aqui. Aquele vaso humano, que estava quebrado e vazio, agora está sendo preenchido, restaurado e finalmente cumprindo o seu propósito original: expressar Deus. E tudo isso deixa a gente com uma questão interessante para pensar, né? Como é que um manual espiritual que dá um passo a passo tão detalhado acaba moldando a experiência de fé de alguém? Ter um mapa tão claro da jornada, como isso influencia o caminho?